Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e hoje a nossa aula é uma continuação sobre as nomenclaturas dos hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, aquelas que não são ramificadas. Na última aula nós vimos alcanos, alcenos, alcinos, né? E agora nós iremos continuar com os demais hidrocarbonetos, que são os dienos, os ciclanos, ciclenos e os aromáticos. É uma aula bem curtinha, bem objetiva, porque a nomenclatura desses hidrocarbonetos são muito simples, muito facinho. Então vamos que vamos embora, seguir em frente. Bom, o que são os dienos? A primeira coisa, né? Os dienos são hidrocarbonetos, ou seja, moléculas que apresentam na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio, no entanto, que apresenta duas duplas ligações. Olha só, observem, ó, temos esta dupla e esta dupla. Não precisa ser em sequência, elas podem estar distribuídas ou em sequência. E como é que funciona a nomenclatura dos dienos? Bom, a primeira coisa, a gente tem que ver a parte do prefixo, né? O que é o prefixo? É a quantidade de carbonos que esta molécula tem. Nesse caso, são 5 carbonos. Então, vamos lá. Uma diferença dos alcenos, né? Aqui, nesse caso, é que perceba que lá você tinha que escrever pente. Para os dienos, existe uma exceção. Você não pode escrever pente, ou ex, ou prop, tá? Esses prefixos puros. Você tem que ter esse azinho aqui, ó. Aqui, ó. Note a presença do a junto aqui do prefixo. Então, só para os dienos que isso vai valer, ok? Então, como é que vai funcionar, ó? Eu tenho aqui 5 carbonos, penta. E agora vem a contagem da cadeia. Qual é o lado que eu conto? O lado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Usa-se a mesma regra lá dos alcenos, tá? O conjunto de duplas, ou seja, as duas duplas ligações, elas estão mais próximas desta extremidade ou desta extremidade? Perceba que está mais próxima dessa extremidade. Então, a contagem do carbono tem que ser da esquerda para a direita. Então você bota penta, que é a quantidade de carbonos, tracinho, 1, que refere-se a esse carbono, que é o início dessa dupla, vírgula, a outra dupla que inicia-se, esta dupla inicia-se no carbono 2, tracinho, di, tá? Di, que quer dizer que você tem duas duplas, eno, que é aquele en de insaturação, e o O, que é do hidrocarboneto. Lembra lá? Prefixo, infixo, sufixo. O pessoal aí que pegou essa aula aí pela metade, é só assistir a minha aula anterior, eu vou deixar aqui em cima no card, né? A aula que antecede, que eu explico bastante essa parte de prefixo, infixo e sufixo. Então, vamos seguir. Observe agora este caso, né? Temos aqui um trieno, né? Nós temos três duplas, né? Apesar de estar no conjunto de dienos aqui. Mas vamos lá. Temos esta dupla e esta dupla. Ora, esta dupla se encontra entre o carbono 1 e 2, na ponta. Essa também na ponta. E essa aqui está no centro, no meio. Então, a contagem, tanto faz se eu contar da esquerda para a direita ou da direita para esquerda, não importaria aqui, tá? Então, como é que funciona isso daqui? Prefixo, 6 carbonos, então seria ex. Mas como a gente está trabalhando dentro dos dienos, né, apesar de ter 3 aqui, o que vai acontecer? Você tem que colocar as posições e tem que ter o A aqui, ó, hexa. Esse Azinho é um caso particular desta subdivisão dos hidrocarbonetos. 1, essa dupla no carbono 1. 3, esta dupla no carbono 3. 5, esta dupla iniciando no carbono 5, tracinho. Tri, porque são 3 duplas, tá? En, porque possuem dupla ligações, e O por ser hidrocarboneto. Então, hexa, 1
1,3,5 trieno. É o conjunto direto, tá? Seguindo em frente, ciclanos e ciclenos. O que são os ciclanos? São os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, sem insaturação, ou seja, com as ligações todas simples, ou seja, é como se fosse um alcano, só que fechado, ok? Então, por isso é ciclano, e esse ciclo vem de ciclo, ou seja, formando ciclo, cadeia fechada. Como que é a nomenclatura? É muito simples. Vocês coloquem a palavra ciclo precedendo o alcano correspondente. O que isso quer dizer, alcano correspondente? Se isso aqui não fosse um ciclano, fosse um alcano, não seria assim, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Não seria but, como é um alcano butano. Então você colocaria ciclobutano, ok? Está dizendo que é como se fosse um alcano, só que ele está em cadeia fechada. Então você escreve o hidrocarboneto, o alcano correspondente, só que precedido da palavra ciclo. E nos ciclenos, a mesma coisa, você dá a nomenclatura do alceno correspondente, só que com a palavra ciclo precedendo. Vamos lá, se esse cara fosse um alceno de cadeia aberta, que eu estou vendo que não é, mas se fosse de cadeia aberta, não são 5 carbonos? Então seria pente, como é, né, um alceno penteno. Nesse caso eu não estou preocupado com a posição da dupla, porque a dupla não tem como saber extremidade, porque não existe extremidade, porque a cadeia é fechada. Então eu vou lá e escrevo penteno e ponho a palavra antecedendo, ciclopenteno. Ok, pessoal? Agora a nomenclatura dos ciclodienos. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 duplas dentro de um ciclo formado por 6 carbonos, tá? Como que vai ser a contagem? Perceba que essas 2 duplas, elas estão mais para este lado, ok? Elas estão juntas para este lado. Então, o sentido da contagem tem que ser no sentido horário. Ó, por quê? Ó, ficará o carbono 1, aí vem carbono 3 e vai indo a sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dupla vai estar no carbono 1 e no carbono 3. Se eu fizer a contagem no sentido anti-horário, olha onde que as duplas estariam. No carbono 1, ok? Nem no 1, né? Na verdade, perdão. Eu contaria 1, 2, 3, aí estaria no carbono 4, 5 e estaria no carbono 6. A ideia é que esteja sempre na menor soma, tá? Como 1 mais 3. 1 mais 3 é menor do que 4 mais 6, né? Então, vale a menor soma, ok? Ou o lado que essas duplas estão mais aproximadas. Como elas estão mais aproximadas desse lado, perceba que o sentido correto da contagem é no sentido horário, tá? O mesmo vai acontecer aqui, ó. Se você perceber, aqui, ó, nesse ciclooctano, né, vamos botar assim, nesse octógono, nesse octógono, as duplas, elas estão mais para este lado. Então, a soma dos números dos carbonos que contém a dupla vai dar menor no sentido horário e não no sentido anti-horário, tá? Então, como é que funciona? Escreva a nomenclatura do dieno que nós acabamos de ver correspondente, ou seja, hexa 1,3 de tracinho, né? Dieno, e a palavra ciclo antecedendo. E a mesma coisa aqui. Octa, aqui ó, tem que ter o A, porque a gente lembra da regra do dieno? Então temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então octa 1,4, aqui ó, 1 no carbono 1 e no carbono 4 que tem a dupla, dieno. E a palavra ciclo antecedendo, porque isso aqui é um ciclo, ok? Então, nos casos acima, a numeração deve ser feita de modo que a insaturação seja representada com os menores números possíveis, ou seja, com a menor soma, ou seja, 1 mais 3 é menor do que 4 mais 6, se fosse contado no sentido aqui
anti-horário. É isso que ele está querendo dizer nesta parte. E temos os aromáticos. Os aromáticos não existem regras, né? Você tem que decorar o formato. Quando for apenas um anel aromático é o benzeno. Quando tiver condensado, né, 2 anéis aromáticos juntos, é o naftaleno, a famosa naftalina, que é utilizada aí para espantar traças e baratas. E temos o antraceno, que são esses 3 anéis aromáticos aglutinados, né, condensados. Então, é mais uma questão de decorar a figura e associar ao nome diretamente. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui a parte da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, sem ramificações. A nossa próxima aula vai ser sobre os radicais e as nomenclaturas desses mesmos hidrocarbonetos, todos eles de novo, os alcanos, alcenos, todos eles, até os aromáticos, só que agora com ramificações, que são os radicais. Aí a nomenclatura já muda um tanto, né? Novas regras vão aparecer, então não perca as próximas aulas. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Faça a gentileza. E se você não deixou o seu joinha aí, por gentileza, deixa o seu joinha. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.